pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco aí sobre as configurações do controlador. No vídeo anterior nós já mostramos um pouco aí como que ele funciona e introduzimos as configurações. E no próximo vídeo nós vamos falar das configurações de alarme. Beleza? Então nós vamos entrar no manual do controlador. O controlador de temperatura, o controlador de processo C504 da Contemp, beleza? Então, nós estamos aqui no manual. Esse manual ele tanto serve para o C504 quanto para o C505. Então nós vamos só falar um pouco aqui sobre alguma coisa que nós falamos no vídeo anterior, que seria sobre a alimentação. Olha que interessante aqui, a alimentação. Então se nós escolhermos 4, ele é de 85 a 265 VAC, e também ele fala que de 85 a 265 VCC. Ou se nós escolhermos o 5, que seria a alimentação, aqui para o número 6, né, que seria configurando aí para comprarmos o controlador, de 10 a 30 VCA, que seria alternada, ou de 10 a 30 VDC. Isso quer dizer que ele funciona nesse valor tanto para alternado quanto para contínua, e nesse valor tanto para tensão alternada quanto para tensão contínua. Lembrando que no vídeo anterior nós confundimos isso aqui falando em graus, né? Mas nós na verdade estávamos falando em tensão, beleza? Então nós vamos lá direto para a configuração para que o vídeo não fique muito longo e nós possamos aí concluir com mais um vídeo. Então nós já falamos sobre isso aqui. Nós até já introduzimos a configuração também. Então vamos lá em configuração. Então vamos em configuração. Nós já falamos sobre isso aqui, que precisa pressionar o botão asterístico até aparecer conf no display inferior. A setinha para cima e para baixo nós selecionar os parâmetros, a setinha entrar no parâmetro, a setinha para cima e para baixo de novo ajustar o conteúdo, e a setinha de novo retorna e salva a alteração. Então você faz exatamente dessa forma. Você entrou em configuração, você navega lá para selecionar o parâmetro que você quer alterar. Depois que achou o parâmetro que você quer alterar, você vai pressionar a setinha para entrar no parâmetro. Depois que você entrou no parâmetro, você vai ajustar o conteúdo do parâmetro. E ajustou o conteúdo do parâmetro, você vai apertar novamente a setinha aqui para salvar e retornar aos parâmetros de configuração. Beleza? E também nós falamos que se você quiser sair é só manter aqui pressionado até sair das configurações. Mas se você entrou nas configurações, você vai prosseguir aí até mudar todas as configurações. Nós falamos também que se você não estiver conseguindo mudar nenhuma configuração aqui, você precisa navegar em toda a configuração e em Lock você vai usar a tabela 3 e vai vir aqui em Lock e colocar 0, beleza? Para daí você conseguir alterar as configurações. Então entrou em configurações, você vai aparecer aí o A.T, que seria o comando de sintonia automática. Isso aqui eu nunca alterei. É interessante aí você alimentar o controlador na bancada e alterando essas configurações. Como que eu faço quando eu quero entender um pouco mais como funciona o controlador? Então eu alimento ele na bancada, alimento o controlador na bancada conforme a tensão aí que nós compramos. Eu faço um jump no 8 e no 9 para ele ler algum valor de temperatura. Normalmente ele vai ler aí uma temperatura ambiente. Então eu alimento o controlador.
faço um jump entre o 8 e 9, ele vai ler uma temperatura ambiente. E daí eu vou mudando as configurações conforme eu queira, aí até mesmo de alarmes, para daí eu saber como também funcionam os alarmes. Então é dessa forma que eu faço aí, mudando as configurações. O P que seria a banda proporcional, isso aqui também eu nunca alterei, mas você pode manter em off ou de 1 a 9.999,9 aí. Isso aqui eu nunca mexi. O I que seria o tempo integral também nunca mexi, você pode deixar em off ou você pode usar um valor aqui em segundos. O D que seria o tempo da diferencial, isso aqui também eu nunca mudei. O C.T, o tempo de ciclo de controle, isso aqui eu também nunca mudei, mas ele é em segundos, você pode deixar aí 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos aí. O RAST de controle, aqui se referindo tanto para o H quanto para o L, on, off, só que também eu nunca alterei. A ação de controle, se é para aquecimento ou se é para resfriamento. DIR para aquecimento e REV para resfriamento. Beleza? Então, você pode usar aí para aquecimento ou resfriamento. E é só selecionar a letra aqui conforme você quer, para aquecimento ou para resfriamento. Então, se nós estamos falando que, por exemplo, nós vamos usar para aquecer, então você seleciona aquecimento aí, REV para resfriamento, DIR para aquecimento. Se não me engano é dessa forma, não se for invertido você muda aí, mas se não me foge da memória é dessa forma que funciona. Soft Start eu nunca usei. O IN.T seria o sinal de entrada. Quem é esse sinal de entrada? Ele pede para consultar na tabela 1. Nós vamos falar também do DP, posição do ponto decimal. Só que eu nunca usei, mas também está lá na tabela 1 que está falando. Mas seria o sinal de entrada. Nós já falamos da tabela 1, que seria o tipo de termopar. Então, a tabela 1, tipo de termopar, nós não passamos, ela vai estar por aqui. Opa, tabela 1. Tipo de termopar. Então, nós já falamos na vídeo anterior do tipo de termopar. O TCJ, que é o que nós mais usamos, ele nos permite uma temperatura de menos 50 a 800 graus. E o DP de 0 ou 1. O DP eu nunca alterei. Mas se eu vou usar um termopar tipo J, tipo K, tipo S ou PT100, é só você colocar naquela configuração. Mas nós vamos dar o exemplo do tipo J, beleza? Então naquela configuração é o tipo de termopar de entrada. Vamos aumentar um pouco mais aqui. Aí acho que tá melhor. Vamos retornar lá novamente. Nós estamos em configuração, nós falamos do sinal de entrada, o tipo de termopar, a posição do ponto decimal, o I.L seria o limite inferior do PV seria a programação do set point lá. Então, o que acontece? A leitura é inferior. Se eu selecionei o termopar tipo J, ele me permite uma temperatura de menos 50 a 800 graus. Então, o limite inferior de leitura eu coloco 50. Então, eu limito em 50 não, ou seja, perdão, em 0. Então, o limite inferior em 0, o I.H, no caso do I.H, que seria o limite superior da leitura, eu uso em 250 graus. Eu coloco um limite de temperatura, porque ele nos permite ir até 800 graus.
Porque é importante limitar, né? Mas não, na máquina que você está instalando, você precisa saber o máximo de temperatura que o processo ele exige para você limitar esse valor. Lá onde eu trabalho, eu sei que o limite máximo que o pessoal usa é 250 graus, então eu limito a 250 graus, ou seja, o pessoal usa até bem menos, 200 graus, 220, então eu limito em 250. Para quê? Se você deixar liberado esse valor aqui e lá ele está permitindo 800 graus, de repente o operador ele se confunde ou por algum outro motivo ele vai lá e põe 500 graus, 600, 700 graus, 800, o que pode acontecer? Pode até pegar fogo na máquina. Então é importante você colocar um limite superior aqui. Eu coloco 250 graus, mas você deve determinar isso de acordo com o processo. Offset seria o deslocamento da leitura. O que seria esse offset ou deslocamento da leitura? Normalmente, quando as empresas que fazem a calibração, elas vêm calibrar o controlador de temperatura e eles injetam um valor lá no seu instrumento para uma leitura nesse controlador e digamos que ele injetou um valor lá e deu 10 graus de diferença. Então esse offset aqui seria para eu ajustar esse valor de calibração. Então, por exemplo, se era para dar 200 graus e deu 210, então eu preciso aí colocar nesse offset aí 10, colocar 10 graus aí, ou seja, colocar um valor 10 aí para limitar. Seria para menos ou para mais isso aí. Se deu 10 para mais, então eu coloco menos 10. Aí vai ajustar o valor. Mas você vai ajustando aí e observando conforme o pessoal está calibrando. Beleza? Então esse offset, a maioria dos controladores, ou todos que eu vi, ele tem esse offset para ajustar o valor de leitura. Beleza? O filtro do sinal de entrada, só que eu nunca usei, pode deixar em off, ou você tem aí de 1 a 200 segundos. Isso aqui provavelmente seja para o valor do sinal de entrada não ficar variando, ele tem um tempo aí para ficar ajustando a sua leitura. A saída de controle, a conta, normalmente lá nós falamos que usamos a saída 2, então você põe o RL2, que seria a saída 2 do controlador de temperatura. Sinal de retransmissão da leitura, só que também eu nunca usei, mas você pode fazer as alterações aí. No caso do Thermopajota ele não usa, né, porque aqui está falando de 0 a 20 ou de 4 a 20, provavelmente está se referindo a miliampere. O AO.C tipo de sinal linear de controle, então se eu estou usando o J também eu não estaria usando esse valor. A função de alarme, então no próximo vídeo nós vamos falar sobre o alarme. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre a configuração e no próximo nós falaremos sobre os alarmes do controlador. Ok, pessoal? Até mais.